Olá, seja bem-vindo ao Papo Livre, que aqui pela TV Indaiá, canal 26 OHF, está no ar, mas também está no ar para você que nos acompanha através da internet, pelo www.tvindaiá.com.br. Ali no cantinho nós temos a nossa programação em tempo real e, obviamente, quando a nossa programação local está no ar, está conosco também no Facebook/TV Indaiá. Nosso Papo de Livre de hoje começa com o médico Dr. José Rogério Calil Nader, e ele é especialista no tratamento da dor. Doutor, obrigado pela participação e eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós o que exatamente é essa especialidade de tratamento da dor. Eu agradeço poder estar aqui no seu programa, dou um olá para os espectadores e vou tentar esclarecer o que é isso, né? Então, assim, a especialidade de tratamento da dor, ela vem depois da Segunda Guerra Mundial, onde os sequelados da guerra apresentavam quadros de, muitas vezes, um amputado, alguma coisa desse tipo, e eles perpetuavam com um quadro de dor que era super difícil de ser controlada por um único especialista. A partir daí, nos Estados Unidos, começaram a unir vários especialistas que lidavam com o quadro de dor, ortopedista, reumatologista, neurocirurgião, neurologista, psiquiatra, e aí se uniram para poder abordar de uma forma multidisciplinar aquela dor que já não determinava que a pessoa estava com uma doença que necessitava de um tratamento. O problema principal era a dor. Então, a partir desse tempo, as clínicas de dores foram se disseminando pelo mundo afora, iniciando nos Estados Unidos, depois na Europa, e hoje é uma coisa que já virou uma especialidade médica, tratar a dor. E ela pode ser de qualquer origem, não importa a origem, ou é sempre de uma origem específica que você trabalha? Como é que funciona? A dor é assim, eu vou falar um pouquinho de dor para entender o contexto. Para o nosso público espectador poder entender o contexto, né? Então, assim, a gente está habituado com a dor que é a dor aguda. Tá. A dor aguda, ela tem uma função importantíssima para a nossa sobrevivência. Então, a dor aguda, ela vai mostrar que alguma coisa está acontecendo de errado naquele corpo, né? Tá. Então, é um alerta, é um sinal de alerta. É um sinal de alerta. Esse sinal de alerta leva a pessoa a buscar um recurso, um médico hospitalar, para determinar o que está acontecendo. Então, um exemplo, a dor do infarto do miocárdio, uma fratura de um braço, ou então a gente pisa num caco de vidro, dói, e aí a gente vê que está cortado, consegue estancar o sangue. Então, ela tem uma função específica. O que a gente está falando, quando se fala em tratamento de dor, a gente está buscando tratar aquela dor que a doença já foi resolvida, entre aspas, né? Muitas vezes a pessoa persiste com a doença e com dor junto com a doença, está sendo tratada da doença e tem que ser tratada da dor. Paralelamente. Quando a doença puramente não resolvida continua causando a dor. Um exemplo, câncer. Né? Eu ia perguntar agora exatamente, por exemplo, uma pessoa que tem um quadro de câncer, que tem uma dor e não tem muito o que fazer com a doença, tem como tratar a dor para essa pessoa sobreviver ainda. Não só aquele que vai ter uma evolução ruim, como também os que têm evolução boa. Porque o câncer hoje já não é mais aquele bicho-papão, já é um bicho-papim, né? Então, muitas pessoas vão se tratar da doença câncer, se curam e às vezes ficam com a dor. Então, a dor é a doença, passa a ser a doença. Tá. É isso que nós estamos falando. Então, essa dor chama dor crônica. A dor crônica, ela tem um tempo que a gente diagnostica. Então, assim, de 4 a 6 meses de persistência do quadro doloroso, a gente já considera que essa é uma dor crônica, independente do que causou. Então, a gente tem que, de uma forma, de preferência, multidisciplinar, o ideal nem que seja múltiplo, mas que seja interdisciplinar, com vários especialistas no mesmo contexto e não cada um num canto. Sim. E não se falam, não se falam, e aí a resolutividade é muito pior. Então, quando você junta vários especialistas que têm cada um a sua visão, e essa visão que se unifica
a melhoria da pessoa, então a gente consegue um resultado melhor. Então essa dor, ela dói, mas está doendo por quê? Então ela faz eu acho que é mais ou menos um tsunami, porque muitas vezes a pessoa tem dor, vai num super bom médico, o médico não acha um diagnóstico compatível com aquela dor e fala que a pessoa tem que acostumar com a dor. Não, essa dor sua é da cabeça. E aí vem uma série de situações que o paciente escuta e acaba que ele vai achando que ele está realmente com aquilo, está ficando maluco, está... Tá envelhecendo mais da conta. Isso, e aí ele vai perdendo a qualidade de vida, vai perdendo o convívio social, ele vai evitando determinadas situações e vai se tornando uma pessoa realmente doente. Então, o truque é tratar bem a dor aguda e não deixar que a dor crônica perpetue por longo tempo, né? Então, hoje, eu estou falando aqui, depois de 30 anos de especialista, e já falei muitas vezes, e no começo era uma coisa assim, que é isso? Isso é picaretagem, alguma coisa desse tipo, mas hoje a gente pode falar assim, quase que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes têm um médico de dor. E ele é fundamental para que ele possa dar um auxílio aos outros médicos especialistas de outras áreas, para que solucione um problema que muitas vezes é desse tamanhozinho. É o bicho-papinho. É o bicho-papinho. Qual é a queixa mais recorrente no teu consultório? Qual é o tipo de dor que as pessoas mais procuram você? A campeã é dor na coluna. Coluna. A campeã é dor na coluna. Dor de cabeça é bastante frequente. Dor muscular é o super campeão. É o super campeão. Porque muitas vezes a pessoa vem queixando de uma dor em algum lugar, mas o diagnóstico é de uma dor muscular. A dor muscular, a gente fala, quando fala em dor muscular, fala assim, uma dor muscular, né? Eu joguei um futebol, estou com dor muscular. Não é essa dor muscular que eu estou falando. Eu estou falando de uma dor muscular que foi produzida por microtraumas ou por um macrotrauma, né? Tipo, um exemplo que a gente pode dar que é da atualidade, eu acho que está até ficando para trás, graças a Deus, é LER, né? A LER. É a LER. A LER é pelo excesso de uso da musculatura, né? Ele causa uma hipercontratura muscular e essa hipercontratura muscular vai se perpetuando, ele continua agredindo e isso aí causa um quadro doloroso que é invisível aos exames normais de imagem, qualquer que seja, e ele só é visível à mão do profissional. E muitas vezes o médico buscado num quadro desse tipo é o ortopedista, que muitas vezes desconhece que essa dor é causada por uma hipercontratura muscular. E aí fica tratando com anti-inflamatórios, fisioterapia. E se a pessoa não tiver um conhecimento desse quadro, que tem até um nome, síndrome miofacial. Mio de músculo facial da fáscia muscular. Então essa dor é uma dor muito chata e é a mais... Irradia também. Incomoda demais. Incomoda bastante. Eu estava contando para o doutor aqui, eu falei assim, eu tenho uma dor no ciático que começou, eu achando que era problema de colchão, troquei o colchão, não era, fui no médico, né? E o médico falou para mim mais ou menos a mesma coisa. Fui num neuro, fiz exame, fiz uma ressonância de cima e embaixo, tal. Falei, não é. É uma dorzinha que você está tendo aí pela idade. Falei, caraca, mas então estou me sentindo Matusalém, né? Fez um tratamento de 90 dias e a maldita não me libera. Então, esse é o tipo de coisa que é um trabalho para a sua especialidade. É um trabalho para a minha especialidade. O que acontece, assim, o médico, ele é muito pragmático, ele busca uma causa para a coisa, né? Então, assim, se ele acha e procura, e não acha uma causa visível, né? Ele tende a passar a bola para o cliente. Então, isso aí é um problema seu. Você emocionalmente não está bem, isso é da sua cabeça, né? Na verdade, é da cabeça, é do pé, é da mão, é do todo, né? Então, o médico de dor, ele tem uma visão global da pessoa, né? Então, assim, tratar dor crônica necessita de um tripé, que é
a visão biológica, que é a lesão física, a visão emocional da pessoa e a visão social, né? Então, é um trio de situações que normalmente o médico perdeu essa visão, né? O médico começou a ser muito especialista, você tem especialista do dedo da mão direita, dedo da mão esquerda, brincadeira, mas... a especificidade vai funilando que... Então as pessoas são muito boas naquilo que elas fazem, né? E essa parte, ela fica um pouco sem conhecimento. Assim, quantas são as pessoas que passam na minha vida, de frente para mim, que eu não sei o que acontece na casa dela. Eu não sei se ela é casada, se ela não é casada, se ela tem filho, se ela não tem filho, se o filho é alcoólatra, né? Se o marido bate. A gente não sabe nada disso, porque o tempo ficou curto para que a gente pudesse ter um conhecimento melhor da pessoa. Na verdade, o tempo ficou curto para tudo. Para tudo. E não só para a questão médica. Rápido demais. Então, o médico de dor, ele procura alcançar um pouquinho dessa situação com a pessoa que está adoecida e está pedindo socorro, para poder chegar numa boa forma de poder dar um andamento no tratamento. Legal. Bom, o Dr. José Rogério, ele já trabalhou aqui em Indaiatuba e está voltando para Indaiatuba, não é isso? Isso. Eu moro em Indaiatuba, já tem 7 anos, né? E quando eu vim para cá, eu montei uma clínica de alívio da dor, que era lá no Parque Ecológico, e fiquei uns 2 anos e fui convidado para um projeto em Campinas, de um instituto especificamente para tratamento de coluna, com 2 cirurgiões de coluna. E aí o tempo meu não me permitia ficar aí e tal, e eu fui para lá. Agora, como o Matusalém também tem me dado os sinais de bem-vindo, Zé Rogério, então eu estou começando a organizar a minha agenda para ficar em Indaiatuba, pelo menos um período, até para depois eu continuar só em Indaiatuba, que já se tornou minha cidade. Natal não, mas pelo menos uma cidade de posse, já se apropriou da cidade. Já fui. E está aparecendo aí na telinha da TV o endereço da clínica, os contatos que você tem com o Dr. José Rogério. E aí, se tiver qualquer dúvida, basta entrar em contato com ele, marcar uma consulta e trocar uma ideia, principalmente você que tem aí uma dor crônica, uma coisa que você gostaria de ver resolvida. Falando em tempo, o nosso já se esgotou, foi um prazer recebê-lo aqui e volte outras vezes para a gente falar mais sobre esse assunto. Eu tenho certeza que o pessoal de casa se interessou tanto quanto eu. Eu agradeço também a oportunidade e estou à disposição quando... Primeiro para tratar a sua dor no Matusalém. Nossa! E depois muito obrigado. Para poder estar aqui de novo. Obrigado. Obrigado, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais um convidado para você aqui no nosso Papo Livre.